Tá bom, tá bom, bom dia. 6h14, domingo, 14 de dezembro. 14 de dezembro, chegamos à metade do mês. Tomando aqui um café coado 3 vezes. Mas assim, hoje pela madrugada me peguei confabulando, filosofando, e pensando no seguinte. Ontem eu ouvi uma fala de Lula que me incomodou, sabe? Lula entre burgueses, sabe? E eu venho aqui desenvolvendo a minha tese de que mais do que nunca precisamos fazer uma revolução proletária. Definitivamente precisamos romper com a burguesia, com jacobinos e girondinos, sabe? E mais aquelas outras duas classes, aqueles outros dois estamentos, da nobreza e ali, sabe, dos eclesiásticos, sabe? Dos padres, dos religiosos, sabe? O ser humano só vai conseguir, sabe, se libertar de todo, se libertar da natureza. E foi nesse ponto aí, sabe, que eu cheguei, que o ser humano, pelo seu percurso na face planetária, sabe, ele não nasceu ali, sabe, de um monte de barro ali que um artífice, um artista, sabe, um esteta, sabe, manipulou, sabe, criou uma imagem à sua semelhança, sabe, e depois disso fala. Lembra Moisés, e eu queria me lembrar dessa Moisés, sim, o Moisés de Michelangelo, certo? Michelangelo é um escultor, certo? Não sei se ele foi pintor, vai ver que foi, ele vai ver que ele foi até filósofo, certo? Porque esse pessoal aí da estética, sabe? São seres sensíveis que operam com os sentidos, e operam com o concreto, mas operam também com o abstrato, tá certo? E foi aí, sabe, que eu cheguei à conclusão que a marcha do ser humano na superfície planetária é uma marcha dentro da natureza, sabe? E a natureza é o reino do concreto, sabe? E aí essa marcha se dá no sentido da abstração do concreto para o abstrato, tá certo? Essa é a grande questão, certo? Abstrato onde se encontra a racionalidade, onde se encontra a matemática, onde se encontram os conceitos, os etos, tá certo? E para mim hoje uma definição que eu tenho de ethos é equivalente a conceito e por aí vai, rapaz, mas assim, sabe? E tudo isso decorreu, sabe, numa fala assim que aconteceu. Me movimentei para pegar um pedaço de papel higiênico para limpar o nariz que está escorrendo. Não sei se isso é. Eu acho que isso é problema aí, sabe, do espaço ambiental aqui, tá certo? É uma alergia, qualquer coisa assim. Vou tomar um gole de café que eu não sou besta. Mas hoje, como eu disse, estou diante aqui da Guma digital. Não, de uma Guma estética, certo? Uma Guma estética, um quadro, sabe? Um quadro de um artista, sabe? Que se inspirou no abstrato e da cabeça dela, sabe? Ela jogou os riscos numa superfície de tecido, tá certo? E nasceu essa guma estilizada. E lá no fundo tem uma outra guma que nasceu de um outro movimento, de uma outra superfície, uma superfície magnética, tá certo? De uma foto. E eu trabalho com esses dois seres aí, rapaz, esses dois seres da natureza, rapaz, sabe? Eu mesmo também, um ser da natureza, tá certo? Que não nasci de barro. Pode até ser, tá certo? Pode até ser, sabe, que nós tenhamos vindo do barro, de repente aquela criatura, aquele verme, sabe, passeando sob uma lua cheia, sabe, veio do espaço sideral, sabe, caiu aqui, sabe, e foi apanhado aí, sabe, num turbilhão, sabe, do mundo em formação de explosões. Não sei como ele sobreviveu, não sei se ele veio depois, sabe, quando o turbilhão e as explosões já tinham cessado, tinha tudo esfriado, sabe, e no meteoro ele veio, caiu por aqui, o meteoro se dissolveu. E esse ser aí, sabe, é químico, aí, sabe, começou a se movimentar em águas, sabe, em líquidos que havia por aqui, que a gente chama hoje de água, que eu acho que no tempo não era bem água, certo?
Pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje essa água que a água potável, sabe? Ou não potável, tanto faz. E eu penso, sabe, que essa concretude da natureza, ela evolui para o campo da abstração, tá certo? E os seres humanos desenvolvem bem esse movimento, tá certo? Eu penso que os outros seres podem fazer isso, só que eles têm que deixar de ser preguiçosos, tá certo? Ali a estrutura genética deles aí, sabe, tem que ser aí mais provocativa, tá certo? Não sei, eles têm que parar, sabe, os seres vivos, pelo menos aí os animais, eles têm que parar, sabe, de querer só aquela vida mole aí, sabe, de predador, tá certo? E quando tá com fome, vai ali, sabe, uma onça medonha que nem alguma aqui, tá certo? Se abraça com uma sucuri, tá certo? Com um jacaré, com uma... como é que chama aquele bicho do capinzal? Ali ela tá bem me olhando ali, Pô, bicho. Aí, sabe, outros seres aí, sabe, na natureza, na mata, sabe, que alimentam as onças. Ela poderia deixar de ser preguiçosa, mais preguiçosa, e a estrutura a genética dela também, tá certo? A genética dela deveria ser acionada mais vezes ali, tá certo? Para eles poderem, sabe, evoluir do concreto para o abstrato, tá certo? Porque foi isso que aconteceu com os seres humanos. Por necessidade aí, sabe, de sobrevivência, tá certo? Houve esse esforço aí, sabe, que terminou por romper aí, sabe, estruturas genéticas aí, tá certo? Genéticas celulares, tá certo? E aí essa coisa aí, sabe, evoluiu, tá certo? E afetou, sabe, terminou por afetar o cérebro, onde se desenvolveu ali capacidade dessa abstração que a gente tem. Eu sei que eu tô assim hoje meio fedorento, sabe, meio... E essas coisas eu falei numa interlocução com uma fulana aí, tá certo, de madrugada. E precisava registrar isso, tá certo? Porque eu quero escrever a minha tese, sabe? A tese de um ensaio que reflete justamente essa transição, que não é bem transição, se trata desse movimento do concreto para o abstrato. É no sentido histórico materialista, tá certo? E dialético, tá certo? E marxista, tá certo? E Lula, então, veja, ele não quer saber dessas coisas, tá certo? Ele estava ontem ou anteontem, ontem foi sábado, acho que ele estava anteontem, numa sexta-feira, num evento ali patrocinado pelo grupo SBT, tá certo? Da família Silvio Santos, tá certo? E ele aí, sabe, o pai de todos nós, certo, resolveu fazer suas transações, os seus acordos. Eu tive experiência de acordo quando militei dentro de um sindicato, onde todo ano tinha que fazer discussões entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores, ali, sabe, para fazer ali, por questão de cumprimento da CLT, elaborar uma convenção coletiva de trabalho, onde fazer ali pequenos reparos ali, acertos ali, sabe, pequenas reformas de um texto já consolidado com muitas dezenas de anos aí, tá certo? Onde se via ali alguma melhoria para os trabalhadores anualmente, tá certo? De 12 em 12 meses tinha essas reformas aí no texto das normas, dessas normas aí, sabe, regulatório do trabalho, tá certo? Do trabalho e da produção. E o Lula, ele traz esse vício dele, sabe, para dentro, tá certo? Ontem ele estava de braços dados com o Xandão e de quebra com o Ronaldão, tá certo? 3 corintianos, porra, vê se pode. E ali estavam discutindo questões, tá certo? Estavam discutindo questões da lei Magnitsky. Eu estou aqui com a Magnitsky aqui no meu notebook, tá certo? Para dar uma aprofundada, para saber que porra foi essa aí, tá certo? Que porra de lei é essa aí? Que foi a esperança dos bolsonaristas para tirar, sabe, dos filhos de Bolsonaro, sabe? Principalmente para tirá-lo da cadeia, tá certo? Ele foi em cana, ele não acredita até hoje, rapaz, que ele esteja em cana, tá certo? E ele quer, com todos os meios e artifícios e todas as manhas, sabe, sair ali, sabe, da cadeia na superintendência da Polícia Federal em Brasília, tá certo? Só que a coisa não vai ser assim. Nós temos aí, sabe, consolidado aqui entre nós aí, sabe, o Brasil é um país aí, sabe, que hoje contemporaneamente se consolida aqui na América do Sul como um país relevante, tá certo? Com uma população relevante, com uma cultura relevante, tá certo?
e com instituições relevantes, e instituições por onde o Lula opera, tá certo? O Lula é um cara das instituições, tá certo? Das instituições e das instituições políticas, das instituições democráticas, tá certo? Ele se apega nisso aí, para ir tirando para pequenos ganhos, fazendo pequenos reparos em normas. Como foi que eu falei ainda agora? Aquelas normas que é um texto legal que é instituído entre ali sindicalistas, tá certo? Sindicalistas patronais e sindicalistas laborais, tá certo? Convenções coletivas de trabalho, tá certo? O Lula fica operando o tempo todo essas convenções coletivas de trabalho, sabe? De trabalho e de sobrevivência, sabe? Em favor do povo brasileiro. Essa é a questão, rapaz, sabe? E ele, aos 80 anos, ele não quer mudar isso, tá certo? E o porra do Trump, sabe, favorece algumas coisas, favoreceu agora aí, sabe, a liberação do Xandão, porque ele está precisando do Trump do Lula, sabe? Está precisando do Trump do Brasil, está precisando do Trump da América do Sul. E quando a gente fala da América do Sul, do Brasil, ele está pensando em riquezas, sabe? Em riquezas, sabe? Em mundo concreto, em mundo físico, sabe? Em mundo aí, sabe? De bens aí, sabe? Da terra, da natureza, sabe? Que ele quer aí, sabe, que ele precisa para dinamizar a indústria dele. Eu estava, um documentário que veio aí, rapaz, eu poderia abrir aqui o meu X, sabe, e ali encontrar um post da Tuca Fialek, tá certo? Hoje, de ontem para hoje, ela declarou aí, sabe, que tudo que ela fez ali, sabe, ela cumpria ordens, sabe, dos presidentes aí das instituições por onde ela passou, tá certo? Aí eu falei assim, pô, lembra Nuremberg, tá certo? Aqueles caras ali, sabe, numa cidade alemã, tá certo? Onde ali o Hitler aproveitou muito aquilo ali para fazer doutrinação ideológica, sabe, dos alemães ali, sabe, para fortalecer as instituições de apoio, sabe, à pessoa dele e ao trabalho, sabe, que ele desenvolveu. Um trabalho ali, sabe, de resgatar a sujeira ali da Prússia, sabe, dos prussianos e da elite prussiana ali da Áustria, sabe? Eu acho que é da Áustria, e aí não sei de outros reinos ali da Alemanha, tá certo? Os prussianos. Rapaz, aquele povo danado, eu desenvolvi aí, sabe, uma ideia, sabe, de que, na verdade, o ser humano, nesse movimento de concretude para abstração, tá certo? Nesse movimento dentro da natureza, tá certo? Ele vai terminar aí, sabe, por produzir hormônios, sabe, que causam a obsessão, que causam compulsão, tá certo? Que causam essas coisas aí, sabe, que fazem erupções na pele, sabe, e em outros órgãos aí, tá certo? Os caras da elite, rapaz, sabe, os caras e as caras da elite aí, eles gostam, sabe, de viver aí, sabe, aí eles são glutões, tá certo? Eles gostam de plena satisfação, tá certo? O estoicismo, rapaz, não conte com eles que eles não são estoicistas, tá certo? Eles são aí, sabe, uns utilitaristas do caralho, tá certo? Eles querem, sabe, o gozo pleno, rapaz, eles querem, sabe, a ética deles é o hedonismo, sabe, o prazer supremo, sabe? O prazer supremo pagão, rapaz, sabe? E veja ali que os anglo-saxões foram pagãos por excelência, tá certo? Os caras do prazer, rapaz, dos prazeres carnais. Porra, bicho, é foda. E o Trump, rapaz, representa isso. O Trump, um acelerado, sabe? Um pedófilo do caralho, sabe? Porra, rapaz, esse cara não presta. E esse cara tá acelerado hoje, ele é um compulsivo, como foi que eu falei? É, como foi que eu falei a outra palavra? Café, então, aqui para lembrar. Ele é um compulsivo do caralho, sabe? E aí, sabe, que é prazer supremo o tempo todo. Rapaz, esses caras na superfície planetária são os caras do concreto, rapaz, da natureza, uns caras da concretude, sabe? Eles querem saber de pouca abstração, rapaz, querem saber mais é do concreto, do corpo, rapaz, se deixam dominar pelo corpo, eles gostam disso, tá certo? E lá em Nuremberg houve ali, sabe, um local onde o Hitler plantou lá o pessoal dele para fazer ideologia, e lá também houve julgamentos ali daquele pessoal que serviu nos campos de concentração, tá certo? E apareceu agora ali a mulher, sabe, a Tuca Fialek, sabe, uma gaúcha aí, sabe, que serviu ao Lira, que serviu, vai ver, ao Eduardo, serviu ao Michel Temer, serviu a Aécio, serviu uma porrada de gente aí do MDB hoje, tá certo? Fazendo ali trabalho sujo, claro que pegando dela que ela não é besta, tá certo? Vai ver que ela tem contas em paraísos fiscais aí, sabe, muita grana, vai ver, tá certo? Grana até, sabe, que ela não vai ter tempo de gastar.
E eu só sei que ela veio com esse papo, com esse argumento aí. Não, o que eu fui mandada, rapaz. Eu fiz porque me mandaram. Essa tuca, rapaz, essa tuca não presta. Eu queria me lembrar da palavra que eu usei junto com compulsivo e não vem agora. Porra, bicho. A compulsão e qual é a outra palavra não vem agora. Mas tudo bem, mas eu vejo aqui, quando eu falo, sabe, desse movimento entre o concreto e o abstrato, tá certo? O concreto, rapaz, é o corpo da gente, tá certo? O corpo com seus hormônios, sabe? O corpo com seus empurrões, tá certo? Ali, sabe, com essas coisas aí, sabe, que os sentidos aí agitam o cérebro, põe o cérebro doido, rapaz, sabe? E o cérebro desata aí, sabe, as glândulas aí para funcionar, tá certo? E tudo que o corpo quer é bem-estar, rapaz, sabe? Aí eu tava falando para a criatura que fez interlocução comigo, sabe, que no fundo mesmo essa história do pecado, sabe? É essa história que tava lá no mundo antigo, rapaz, ali no Oriente Médio, ali naquelas cidades ali, sabe, perto dos Três Rios, ali onde viveu o próprio Abraão, tá certo? O Abraão tinha um sobrinho que tinha uma mulher, sabe, que virou uma estátua de sal. Ela morava numa cidade lá. Como é que chamava a cidade, hein? Abraão morava em Ur, mas tinha uma outra cidade lá, que eu não vou lembrar o nome, rapaz, sabe? E Deus se invocou com aquilo, rapaz, era tanto pecado, que um dia Deus se enfureceu e disse, eu vou acabar com essa raça, rapaz, sabe? Aí o Abraão disse, pelo amor de Deus, Senhor, não faça isso, tá certo? Tem gente inocente por lá, tá certo? E eu acho que ele pensava no sobrinho dele, rapaz, sabe? No Ló. Ló, rapaz, cuja mulher virou uma estátua de sal, sabe? Porque ela não queria vir, rapaz, ela foi puxada, ela foi levada pelos cabelos, sabe? E num certo momento ela virou o rosto e viu ali, sabe? Ali o inferno, sabe? Que tinha caído ali, sabe? Na terra, tá certo? E o calor foi tanto, sabe? Que queimou o corpo dela, aquela coisa toda, sabe? Mas assim, os seres humanos, sabe? Eu penso dessa maneira assim são acelerados, sabe, pelos prazeres da carne, sabe? Eu não quero aqui ser hipócrita, tá certo? Mas tem essas coisas aí da compulsão. Como é que chama o outro substantivo? Aí do campo da ciência do Freud. Mas assim, rapaz, só sei dizer que as coisas estão nesse ponto aí, tá certo? E, e o Lula veio com esse papo furado aí, tá certo? E tava lá no evento do SBT, tá certo? E assim, sabe, mas no fundo mesmo o Lula não é materialista histórico dialético, sabe? Ele não quer saber de porra de revolução. Aos 80 anos o que ele quer, rapaz, é terminar esse mandato dele, sabe? Entregar, sabe, o pau ali, sabe, como é que chama, aquele bastão ali, sabe, pro Haddad, pega, segura aí Haddad que eu vou bem ali, volto já já e não vai mais voltar, sabe, ele vai embora com a Janja, tá certo? E vai deixar o Haddad aí para se virar, rapaz, para enfrentar o Tarcísio de Freitas, rapaz, sabe? Nas próximas eleições em 2026. Rapaz, eu vou ficando por aqui, quando já são aí 18 minutos de vídeo, tá certo? Para não perder o embalo, para não ter que inventar muito, para não ter que ir ali no notebook, tá certo? E vou dizendo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, descendente de nordestino, por parte de pai, rapaz, nordestinos que embicaram ali, sabe, para a banda do Xingu, rapaz, atrás de tirar produtos da mata, rapaz, a castanha do Pará, tá certo? E ali a seiva da seringueira, tá certo? E despachar ali, sabe? Entregar isso aí para os patrões, tá certo? Para os donos ali dos seringais e dos castanhais, sabe? Que mandava isso para Belém e Belém que mandava para a Europa, para os Estados Unidos, tá certo? Porra, bicho. Uma parte ia lá para a fábrica do Ford, sabe, que já tinha o Ford Bigode construído, tá certo? Até que um dia ele se enfureceu com a escassez que tinha, tá certo? E veio aqui para a Amazônia e fundou ali na região do Tapajós. Eu não sei, hoje tem o município é um outro ali, não é Itaituba, tem um outro município, que agora eu não vou lembrar o nome, tá certo? E lá ele fundou, rapaz, que queria fazer ali uma cidade, sabe, onde ele abrigaria ali, sabe, os trabalhadores. E esses trabalhadores iriam ali, sabe, trabalhar na plantação de seringueiras ali, sabe, para ele ter, sabe, seringueira à disposição, a seiva da seringueira, sabe, ali à disposição lá nas suas fábricas para os seus Fords Bigode, tá certo? E depois vieram as guerras, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que a borracha da seringueira era um bem assim, sabe, era um produto da mata muito prestigiado, valia muitos dólares, sabe? E quando eu falava dessas coisas aí, de bens aí de consumo e de guerra,
Me lembrei, sabe, que o que destruiu sabe, a vitória, o êxito de Hitler, sabe, foi a escassez aí de bens, sabe, de bens de produtos de guerra, como o aço, por exemplo, tá certo? De repente faltou aço para fazer submarino, de repente faltou aço para fazer aqueles tanques de guerra, sabe? Os Panzers, certo? E assim, sabe? E aço para fazer fuzil, aço para fazer canhão, sabe? E fazer metralhador e fazer aí, sabe? Capacetes e não sei mais o que, rapaz, enfim. E ele era assim, sabe? E de repente ele ficou só na loucura dele, sabe? De Kaiser, de Führer, sabe? Pô, é foda, tá certo? Então assim eu vou aí, sabe, ficando por aqui, sabe, e aí para lembrar, sabe, essa loucura desses caras aí, eu queria lembrar tem os compulsivos e tem mais quem aí que eu não vou lembrar, rapaz, sabe? Porra, tem os compulsivos e tem não sei mais o que. Eu só sei dizer que os seres humanos, sabe, eles se debatem, sabe, aí, sabe, entre esses hormônios aí do corpo, sabe? O corpo, a natureza, sabe? E que vai dar, sabe, no tempo de Estes já se cuidava dessas questões. Ali no tempo, sabe, de Buda, sabe, e de outros aí, sabe, que pregavam para se ter equilíbrio do corpo, era preciso controlar os hormônios, rapaz, os prazeres aí da carne, essas coisas todas, porque nem sempre dá sabe, para satisfazer aí, sabe, nem tudo na vida é felicidade, rapaz, tem a dor também, tá certo? Pô, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, que hoje são 14, certo? 14, aí tá aí, ó, 14 de dezembro, domingo, 6 horas e 35, rapaz, sabe? 21 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui, tá certo? Eu não sei como é que eu vou designar esse vídeo, rapaz, vou dar nome para esse vídeo, eu não sei que nome ele vai tomar. Sinceramente, eu não sei, rapaz. Talvez eu poderia chamar de Kaiser para lembrar o louco que foi o Hitler, sabe? Querendo ser imperador, tá certo? O Kaiser lembra César, César, tá certo? Que foi imperador romano, tá certo? E o Hitler queria ser imperador do mundo, rapaz, sabe? Queria isso, sabe? Muito doido o cara. Queria, rapaz, dar um rumo ali para os alemães, sabe? Ele acreditava que os alemães eram superiores, tá certo? Mas isso aí foi papo furado dele, rapaz, sabe? Foi papo furado dele. Que não tem essa história de supremacia, não tem essa história de arianismo, sabe? Essas coisas todas aí. Essas coisas são artifícios, né? São formas de racismo, e o racismo é um argumento, tá certo aí, sabe, para se poder aí justificar comportamentos, tá certo? Essas coisas assim. Então tá, ficamos aqui, tá certo? Hoje é domingo, como eu disse, 14, certo? E fico por aqui e digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.